Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma mentoria. Sejam bem-vindos a mais um dia, né? Hum, Sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria sexta-feira. Sextou! Daqui a pouquinho estaremos iniciando mais uma mentoria. Vamos que vamos. Uma comunidade atípica. Eu me chamo Deise Maistolano. Hum, hum, hum. Só esperar os nossos profissionais entrarem, nossos psicanalistas, psicanalista em formação. Já estamos por aqui, vamos dar início para mais essa mentoria. Vamos lá, vamos lá. Sextou. Sextou. Hum, hum. Hoje a nossa mentoria, o tema da nossa mentoria de hoje é. Tá aqui o tema. Deixa eu abrir. Tá chegando. Lembrando, entrou, deixa o microfone no mudo. E quando quiser perguntar ou acrescentar alguma coisa, é só levantar aí a mãozinha. Boa noite, Andréia. Andréia Merce. Nosso tema de hoje é esse aqui, ó. Meu paciente surtou e, e quer se matar. O que fazer? Essa é a nossa mentoria de hoje, nosso tema de hoje. Meu paciente surtou e quer se matar. O que fazer? O que que eu tenho que fazer como psicanalista, como terapeuta? O que que eu vou fazer com isso? É o que nós vamos aprender hoje. Vamos lá, bem-vindos a mais uma mentoria. Essa mentoria todas as sextas-feiras. Nós estávamos gravando as nossas 7 aulas do módulo 1 do curso de TEA, TDAH e TOD. Estava de 15 h 15 as aulas. De sexta-feira, nós estávamos gravando às sexta-feira o curso de TEA, TOD e TDAH. Agora entrou o doutor Leonardo, que é às segundas, de 15 h 15 e eu fiquei com as minhas sextas-feiras livres. Então, eu vou voltar sexta-feira, toda sexta-feira, nós liberamos um tema para a mentoria. É só você acompanhar nos nossos grupos, você que é psicanalista formado, filiado à Sociedade Mente Renovada, você que é psicanalista em formação também, ligado à sociedade, e você dos nossos grupos, é só ficar atento e essa mentoria é gratuita, você pode convidar quem você quiser para estar nessa aula. Vamos lá? Meu paciente surtou e quer se matar, o que fazer? As palavras de abertura. Quando o paciente chega à beira do abismo, nossa presença deve ser a ponte entre o desespero e a esperança. Somos guardiões de vidas e isso exige técnica, coração e postura ética inabalável. Em algum momento da sua trajetória, no seu set terapêutico, na sua vida, no seu WhatsApp, no seu telefone, vai tocar algumas pessoas, alguns pacientes ou clientes, como você chama, te ligando dizendo que estão surtando, e às vezes só gritando, e às vezes sem saber o que falar. O que que você vai fazer? Falando apenas algo. Eu vou me matar. Ou estou em cima de um prédio, ou estou em cima de uma passarela, ou estou numa avenida para me jogar em frente ao carro, os carros que passam, ou estou à frente de uma linha de trem para chegar na linha férrea para me jogar sobre o trem. Então, o que fazer? Então, nós precisamos entender que a nossa presença, ou presença física, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, é, é uma presença entre essa ponte que a pessoa está desesperada e tá sem saber o que fazer. Então, nós somos a ponte entre esse desespero e a esperança, a única esperança.
Se ela lembrou de você, se ela vai te ligar, se ela vai mandar uma mensagem, é a última esperança. Então temos que entender que somos guardiões de vida. Mas para guardar vidas, precisamos de técnicas, precisamos de coração e uma estrutura ética inabalável. Compreensão psicanalítica do surto e da ideação suicida. Existe um momento do surto e existe um momento da ideação suicida, essa vontade, esse ideal que a pessoa tem de tirar a sua vida. Lembrando, eu tenho uma frase muito interessante, vou até pedir para que você, quem nunca assistiu a aula, se é nova, não entende, nós vamos fazer aqui, ó. Eu vou escrever uma frase, você vai copiar e vai repetir para que a gente possa interagir. Ó, o suicídio, vou escrever aqui, você copia. O suicídio é apenas troca, uma transferência, melhor dizendo, transferência de dor. O suicídio é apenas uma transferência de dor. Mas como assim, professor Michel? Isso. A pessoa que quer tirar a sua vida, ela quer tirar aquela dor que ela não sabe de onde vem, ela não tem noção de onde vem. Então, ela também não sabe que o suicídio é apenas uma transferência de dor. A não ser que você tenha tempo de falar para ela. Por quê? Quando a pessoa se suicida, ela praticamente tirou a sua vida e tirou aquela dor. Mas ela transfere para a família, ela transfere para os amigos, ela transfere para os filhos. Ah, fica a esposa. Ai, se eu tivesse ouvido ele. O amigo, ah, se ele me ligou, se eu tivesse ouvido. O outro, ah, se eu tivesse feito isso. Ou seja, aquela dor que ele tinha vai transferir para as pessoas que ficam. Então, nós temos que ter muita ética para isso. O surto psíquico na visão da psicanálise. Na psicanálise, o surto é compreendido como uma ruptura, ou seja, uma separação momentânea do eu, da sua consciência, com a realidade. Então, o que é o surto na psicanálise? A pessoa perde aquele momento da realidade, ela perde o eu dela, sai. Ele é uma forma de desorganização psíquica intensa. Um surto, ele é intenso, tá? Em que os mecanismos de defesa do sujeito são ultrapassados por conteúdos inconscientes intoleráveis. Lembra dos mecanismos de defesa? É negação, é projeção, recalque, é tudo isso o inconsciente supera. Porque os mecanismos de defesa são mecanismos que o inconsciente humano tem para poder trazer alívio para as pessoas do seu emocional. Porque existem milhares e milhares de informações que ficam no nosso consciente. E essa luta entre o inconsciente, o consciente e o ego, existem os mecanismos para poder segurar. Então, projeção, negação, transferência, tem vários mecanismos de defesa que vai segurar, recalque, que vai segurar tudinho para quê? Para que a pessoa não surte. Mas chega uma hora que a desorganização psíquica ela é tão intensa que ultrapassa até os mecanismos de defesa. Então, que emerge o quê? De forma abrípota, ou seja, muito bruta. Ele vem numa intenção, o surto ele vem numa intenção tão grande que a pessoa não consegue segurar. Então, o que que o surto faz? Ele revela o colapso das estruturas que sustentavam a imagem do eu, expondo conflitos internos que não puderam ser elaborados simbolicamente. Freud identificava o surto como um momento de retorno do recalcado. Aquilo, tudo que é recalcado, tudo que é guardado, tudo que é sublimado, tudo que é desviado da consciência para poder ter aquele alívio momentâneo, o que acontece? O recalque, ou seja, o conteúdo psíquico que foram reprimidos, volta de uma forma muito bruta, aí gerando delírios, alucinações ou comportamentos incoerentes. Essa é a visão de Freud. Na visão de Lacan, o surto está ligado à foraclusão do nome do pai. Lembra que até então todo mundo só fala sobre o papel da mãe, tudo isso no inconsciente. Lacan entra com o papel do pai, aquele papel de rigor, aquele papel de colocar as normas,
Então, um ponto central na psicose, o quê? Em que a estrutura simbólica não foi incorporada adequadamente, levando o sujeito a um contato insuportável com o real. Porque Lacan transmite muito o quê? O real, o simbólico e o imaginário. Então, quando a pessoa está nessa fora-clusão do nome do pai, o que acontece? Ela está em contato insuportável com o seu real, o que é real, dentro do inconsciente dela. E o que é essa fora-oclusão? Ou esse verve fungi? O que é isso? É um conceito da psicanálise lacaniana que significa uma recusa radical do inconsciente em integrar certo significante fundamental, especialmente ligado à lei, à autoridade ou à figura do pai. Se chama fora-oclusão, tá? Diferente do recalque, onde o conteúdo é empurrado para o inconsciente, mas ainda age de forma disfarçada, como nos sintomas neuróticos. Na fluoroclusão, o conteúdo nunca é simbolizado nem registrado no psiquismo. Ele é excluído desde o início. Isso é comum em casos de psicose, onde a ausência desse significante pode gerar delírios, alucinações e rompimentos com a realidade. Um exemplo bem simples. É como se o psiquismo tivesse uma porta. No recalque, o conteúdo é empurrado para trás da porta e volta disfarçado. Na fora-oclusão, o conteúdo nem chega a entrar pela porta, é barrado do lado de fora. Então, eu vou trazer para vocês aqui a diferença um pouco rapidamente entre recalque, fora-oclusão, rejeição. Uma explicação bem simples. Primeiro, eu estou trazendo para vocês o conceito de surto. Eu vou trazer o conceito de ideação suicida para depois nós entrarmos na técnica. Porque você não pode usar a técnica e as tarefas sem conhecer o problema. Ah, a pessoa surtou. A pessoa não sabe nem o que é surtar. Não sabe nem o que é uma ideação, uma vontade, uma ideia de suicídio. É o que eu vou trazer para a nossa mentoria de hoje. Estou trazendo para a nossa mentoria de hoje. Qualquer dúvida, é só você mandar. Aproveita aí e compartilha esse link aí com mais 5 pessoas, tá? Vamos ver a diferença entre recalque, fora-oclusão e rejeição. Na psicanálise, especialmente a partir das contribuições de Freud e Lacan, existem 3 formas principais de lidar com conteúdos psíquicos que causam angústia ou são inaceitáveis, que é o recalque, a fora-oclusão e a rejeição. Vamos entender cada um de uma forma clara. O recalque, o que é recalque? É quando o conteúdo, e esse conteúdo que nós falamos é desejo, lembranças, impulso, é empurrado para o inconsciente, porque é considerado inaceitável para o ego. Ou seja, as pessoas têm, todos nós temos desejos, todos nós temos lembranças, todos nós temos impulsos. O recalque faz? Toda vez que nós temos um desejo que aparentemente é inaceitável para a sociedade, para o superego e para o ego, quando nós temos uma lembrança ou um impulso, às vezes você toma um impulso, fez uma coisa que foi muito ruim, o inconsciente ele faz um recalque. A mente humana faz um recalque. Empurra aquilo para onde? Para dentro do inconsciente, porque não é aceitável. Então esse conteúdo não desaparece, tá? Ele é jogado para o inconsciente de forma recalcada, mas ele não desaparece, ele continua existindo, mas aparece disfarçado, causando o quê? Sintomas neuróticos como fobia, compulsões ou sonhos estranhos quando a pessoa não entende. Exemplo, uma pessoa que sofreu um trauma na infância, mas não se lembra, pode desenvolver um medo irracional de lugares escuros ou de ficar sozinha. O trauma foi reprimido, mas se manifesta de forma simbólica. Então, um trauma que teve lá na infância, de escuro, de ficar sozinha, recalcou, guardou no inconsciente, mas isso se manifesta, porque foi reprimido, não foi tratado. A fora-oclusão, na teoria de Lacan, a fora-oclusão é diferente do recalque. Aqui, o conteúdo não é nem mesmo registrado no inconsciente. Ele é expulso do campo simbólico. Ou seja, o psiquismo nunca integrou esse conteúdo, que costuma estar ligado ao algo estrutural, como a função paterna ou a lei, que é a figura do nome do pai. É um mecanismo central na psicose. Como o significante não foi simbolizado, ele pode retornar de forma crua na realidade, como em delírios ou alucinações. Exemplo, um paciente psicótico pode ouvir vozes
que ordenam coisas, pois o significante da autoridade paterna foi fracluído, ou seja, não tem uma figura do pai, não tem um superego, tá? A realidade psíquica rompe com a realidade simbólica e o sujeito perde a referência do que é interno ou se o do que é interno ou externo. Então, era essa fora-oclusão quando se fala do inconsciente do indivíduo. A rejeição. Neste caso, o sujeito chega a perceber o conteúdo, mas imediatamente joga fora da consciência, como ato de negação radical. É diferente do recalque, porque o conteúdo não passa pelo inconsciente, ele é descartado imediato. Pode ocorrer em alguns quadros maníacos, histéricos, ou mesmo como defesa cotidiana. Um exemplo: alguém recebe um diagnóstico de câncer, mas age como se estivesse completamente saudável. Não aceita, não fala sobre o assunto e segue a vida normalmente. Então não houve que uma elaboração, mas apenas uma recusa consciente. Aí é um processo de rejeição. Então, em conclusão, enquanto o recalque aprisiona o conteúdo no inconsciente, a flora-oclusão impede de nascer e a rejeição o empurra para longe, como se, nada, se nunca tivesse existido. Reconhecer esses mecanismos de recalque, fora-oclusão e rejeição é essencial para qualquer psicanalista que deseja gerar valor e transformar vidas com responsabilidade clínica. Você precisa entender o recalque, você precisa entender a fora-oclusão, por isso que eu estou trazendo. Caraca, por que que o professor está falando hoje de recalque, fora-oclusão e rejeição? Porque para lidar com esse surto, nós precisamos entender isso. Transformar vidas com responsabilidade clínica. Um exemplo clínico de surto. Um paciente, após ser demitido inesperadamente e abandonado pelo cônjuge, na mesma semana, passa a ouvir vozes que o ameaçam e afirma que seus vizinhos estão tramando contra ele. Ele entra em estado de agitação, se isola em casa por dias, sem se alimentar, e é internado em estado psicótico. Está fora do. Ele está fora da realidade. Ele não está no real. Ele pode estar no imaginário ou no simbólico, mas no real ele não está. Então, isso é a visão da psicanálise sobre o surto. Agora nós vamos ver, tópico 2, a ideação suicida na psicanálise. Surto nada tem a ver com a ideação suicida, que é o ideal, o desejo. Mas o surto leva essa ideação suicida. Então, o que que é essa ideação suicida na psicanálise? A ideação suicida, por sua vez, é vista como a expressão de um sofrimento psíquico profundo, geralmente associado a sentimentos de abandono, fracasso, culpa ou desamparo primitivo. Na estrutura neurótica, o suicídio pode ser concebido como ato simbólico de punição, de vingança contra o objeto, que é ele mesmo, muitas vezes internalizado, ou como tentativa de eliminar uma dor psíquica insuportável. Aquilo que eu falei, a pessoa que ela está no surto, passou o surto, e a pessoa que está num processo de ideação suicida, ela não quer tirar sua vida, ela quer tirar uma dor que ela não sabe de onde vem. Então ela quer arrancar aquilo. Então ela não sabe, é preciso ter acompanhamento. Então, nós, psicanalistas, precisamos alertar as pessoas que quando alguém fala, tô cansado de viver, eu pensando em acabar com a minha vida, acabar com tudo, temos que prestar atenção. Então, na clínica psicanalítica é importante investigar a quem o sujeito está dirigindo essa vontade de morte. A quem? Se o suicídio é pensado como saída, alívio ou reparação. Qual é a história inconsciente por trás do desejo de desaparecer? Tem uma história por trás. Queria tanto desaparecer. A Bia escreveu que é exatamente isso. O suicida não quer deixar de viver, quer acabar com a dor sentida no momento. Então, qual a história do inconsciente por trás? Quando a pessoa fala assim, não desejo desaparecer, sumir, não ver ninguém.
Um desejo de acabar com tudo isso. Qual é a história que tem por trás esse desejo de desaparecer? É isso que nós precisamos investigar. É isso que nós precisamos ajudar as pessoas, tá? Frequentemente, o suicídio simbólico é tentado muito antes do ato físico. Ó, o que é o suicídio? Existe um suicídio simbólico antes do físico. O físico é tirar a vida, mas existe o simbólico. Ó, afastamento social, silenciamento social, abandono de si mesmo. E isso já é o quê? Um suicídio simbólico. A pessoa está simbolizando aquilo. Ela ainda não entrou no real, mas já está simbolizando. Exemplo clínico de ideação suicida. Uma jovem de 21 anos relata em sessão pensamentos recorrentes de querer dormir e não acordar mais. É outro, é outra coisa que está por trás desse inconsciente. Ah, quero dormir, não quero acordar mais. Após anos de abuso emocional, não reconhecido pela família. Ela não tem planos concretos, mas fala sobre não fazer falta a ninguém. Em seu discurso, percebe-se uma dor que não encontrou espaço de escuta. O desejo de morrer representa o quê? Esse desejo, na verdade, um pedido urgente por existência. Ela sofre um abuso emocional que ninguém para escutar. Mas quando ela fala isso, que ela não faz falta para ninguém, olha o que tem por trás do discurso do inconsciente. Ela está pedindo urgentemente para existir. Então tem que se prestar atenção. Relação entre surto e ideação suicida. Nós já vimos o que é surto na visão da psicanálise, Freud e Lacan. Vimos que é ideação suicida. E vamos ver a relação. Ambas as manifestações partem de uma mesma base. Um eu, uma self, um eu fragilizado diante de um mundo interno caótico. Dentro de mim está fragilizado. O meu inconsciente está falando muito alto. O meu real está fora, eu estou vivendo no simbólico, no imaginário. Então, o surto é mais comum em estruturas psicóticas ou borderline, que é aquele cansaço com desorganização aguda, enquanto a ideação suicida pode ocorrer em qualquer estrutura, especialmente em momentos de colapso narcisista. A pessoa está naquele colapso, aquele narcisismo todo dela mesma, o seu eu está totalmente desorganizado, vem essa ideação suicida. Na escuta psicanalítica, não lidamos apenas com sintomas. Isso tem que ser bem claro. A psiquiatria, psicologia, vai lidar muito com sintomas, tá? Nós não lidamos com sintomas, tá? Lidamos, mas não é a nossa base. Lidamos com histórias de dor que buscam escuta, sentido e elaboração. Todo simbólico, toda frase, toda história tem por trás uma história do inconsciente. Tanto o surto quanto o pensamento suicida pedem um ambiente de acolhimento e continência, onde o sujeito não seja reduzido à sua crise. Deixa eu ver que chegou um chat aqui. Ó. Quando eu entrei em depressão, esse é um relato da Bia. Quando eu entrei em depressão, meu desejo era suicídio. Me isolei de tudo e todos. Minha alma gritava, um grito onde somente eu ouvia. Foi aí que me apresentaram uma psicanalista, onde me ajudou e me ensinou a pedir socorro quando for preciso. Ninguém consegue caminhar carregando um peso emocional sozinho. Parabéns pelo seu relato. Parabéns, Zubi, que hoje você tem essa consciência e você, através do que você passou, você com a psicanálise vai ajudar muitas pessoas, já está ajudando muitas pessoas. Esse teu relato, essa tua escrita aqui, vai no chat aí e lê, gente. Esse teu relato é parabéns para você, porque você está se conhecendo através do autoconhecimento da psicanálise. Parabéns para você, isso é libertador. Vamos ver agora quais são os possíveis gatilhos que fazem uma pessoa surtar. Sabemos que a mente humana existe gatilhos que são acionados dentro da nossa mente e nos fazem viver, reviver e viver tudo novamente. Então, quais são os possíveis gatilhos que fazem uma pessoa surtar? Primeiro, traumas não elaborados. Existem traumas que ficam guardados. Eles não são elaborados. O que é não ser elaborado? Não são falados, não são discutidos, não são colocados para fora.
Então, são traumas não elaborados. É, o filho da minha amiga, a Andréa falando, o filho da minha amiga tem 2 meses que se suicidou. Foi um ato muito difícil para todos nós. Meu Deus. Ai, minha alma geme. Minha alma geme. E muitas pessoas não entendem. Por isso que, ó, eu sempre falo, 19h40, sexta-feira chuvosa aqui no Rio. Eu estou aqui tentando ajudar vocês, profissionais, a ajudar pessoas. A ajudar pessoas. Depois divulga essa aula com o maior número de pessoas. Primeiro possível gatilho que faz as pessoas surtar: traumas não elaborados. Vivência como abuso, abandono, perdas precoces ou humilhações crônicas que permanecem reprimidas e pode emergir violentamente. A pessoa passou por um caso que lembrou, a pessoa sentiu um cheiro do abusador, um cheiro que lembrou o agressor, a pessoa ouviu uma música que lembra aquela situação. Uma outra situação que está acontecendo que abre um gatilho como se fosse ela está revivendo a situação que aconteceu lá atrás. Exemplo, um paciente, ao visitar o túmulo do pai, tem um colapso emocional, ao reativar lembranças reprimidas de violência doméstica. Lá no túmulo ele lembra a violência doméstica que ele sofreu do pai. E isso traz o quê? Gatilhos são abertos, pode trazer surto, que pode lá aparecer e uma ideação suicida. Conflito, outro ponto de gatilhos. Conflitos internos inconciliáveis. Ambivalência, diferença intensa entre desejo e culpa. Impulso e repressão, que rompe a estrutura psíquica. Então, conflitos internos que nunca foram, que são inconciliáveis, que não dá para conciliá-los, isso vai mexendo com a alma. Exemplo, um homem casado sente atração por outra pessoa e começa a ter delírios persecutórios por não conseguir lidar com a culpa. Então são conflitos internos que inconciliáveis, porque a pessoa tem desejo por outra, mas não pode. Aí aquilo começa a vir, ó, delírios, perda de sono, a pessoa surta. Já vi vários casos, já atendi vários casos com isso. Outro possível abertura de gatilho, acúmulo de estresse emocional. Sobrecargas constantes, sem pausas para elaboração psíquica, podem levar ao esgotamento e ao colapso psíquico. Abre o inconsciente e a pessoa fica surtada. Borderline, excesso de trabalho, excesso de confusões, uso de substâncias psicoativas, drogas ilícitas, lícitas ou ilícitas, podem desorganizar o ego e desinibir conteúdos inconscientes perigosos. Drogas ilícitas, bebidas, cigarro, tudo isso. Ilícitas são as drogas, né? Exemplo, um jovem com histórico familiar de psicose entre surto após o consumo de LSD. E o uso de substâncias psicoativas pode abrir esse gatilho e trazer um momento de surto. Perdas simbólicas, como falência, fim de relacionamento, perda de status. Tem pessoas que perdem status no trabalho, cargo, ela surta. Ou papel social, que desestabiliza o sentimento de identidade. Exemplo, uma mulher que se aposentou involuntariamente apresenta um surto psicótico por sentir-se inútil. Então, pode surtar. A Rosângela tem um filho de 25 anos. Pego ele muito depressivo. Chega até no status de pedir a morte. Ele é muito difícil, pois ele usa drogas ilícitas. Daqui a pouco vamos ter técnicas aí, tá? Vamos lá. Diagnóstico psiquiátricos, tá? Prévio, sem acompanhamento. A pessoa tem aquele diagnóstico. Ah, você está com TDAH. Ah, você está com borderline. Ah, pô, mas não tem acompanhamento. Ah, você está com ansiedade generalizada. Você está com depressão. Mas aí não tem acompanhamento. Como transtorno de humor, esquizofrenia, borderline, pode favorecer quadros de desorganização psíquica. Exemplo, um paciente bipolar, sem medicação há semanas, entra em surto após uma crítica leve do chefe. Ambiente familiar disfuncional, tá? Traz um gatilho, abre um gatilho de surto. Situações onde a negligência, violência ou ausência de escuta podem reforçar sentimentos de desamparo e explosão emocional. Exemplo, adolescente com pais ausentes,
é crítico, desenvolve comportamento suicida após um bullying escolar. Então, esses são possíveis gatilhos que podem levar a pessoa a surtar. Existem tantos outros. Eu trouxe alguns. Avaliação inicial em sessão de crise. Avaliação inicial em sessão de crise psíquica. Como conduzir o acolhimento de alguém em sofrimento agudo, com responsabilidade técnica e presença psicanalítica. Vamos comentar agora como acolher essa pessoa. A pessoa está com surto, está com uma crise psíquica. Como que você vai conduzir esse acolhimento? Tem que ter responsabilidade primeiro, técnica e presença psicanalítica. Por isso que psicanalista tem que ser homem e mulher mesmo. Psicanalista tem que ter estrutura para aguentar. Se não tem, passa por uma reciclagem. Tá? Se não tem, pede ajuda. Tem que ter acompanhamento, supervisão, tem que ter análise. Tá? Por isso que curso de psicanálise sem análise didática, sem supervisão, sem estágio, não é curso. Tá? Você aprende conteúdos. Tem que ter. Primeiro, escuta qualificada. Acolher sem julgamento. A escuta qualificada é o primeiro instrumento clínico diante de uma crise emocional. Na abordagem psicanalítica, essa escuta não é passiva, é ativa, empática e acolhedora. O terapeuta deve se colocar como presença contínua, sem expressar choque, condenação ou negação do sofrimento do outro. Ele não pode ficar empático, parado, tá? Você não pode ficar, você tem que ter empatia e acolhedor, mas você não pode ficar né, empático, apático. Tudo que a pessoa fala, você não traz uma contribuição, não traz uma solução, tá? Então o terapeuta deve se colocar na presença contínua, sem expressar choque, condenação, negação, sofrimento do outro. Você não tem que condenar ele. Você não tem que entrar em choque. A pessoa fala assim: ah, eu tô com desejo por outra pessoa. Ai, meu Deus, você tá desejando outra mulher. Você tá desejando outro homem. Você não pode fazer isso. Você acaba de arrebentar a pessoa. Tem que ter uma escuta qualificada, uma escuta, um acolhimento sem julgamento. Importante, importante, a escuta qualificada não busca respostas rápidas, mas criar um campo de confiança para que o sujeito fale o que não consegue dizer a ninguém. Exemplo clínico: um adolescente diz que não vê mais sentido na vida. O psicanalista não responde com frases como: não diga isso. Ou você tem tanta coisa pela frente. Ao contrário, ele acolhe com algo como: fico aqui com você. Vamos entender esse vazio juntos. Esse tipo de acolhimento evita retraimento do paciente e fortalece a aliança terapêutica. Ah, tô querendo tirar minha vida. Não tem mais sentido. Ah, não diga isso, você é tão novo, tanta coisa para viver. Você vai encontrar tantas pessoas ainda, você vai se apaixonar por tantas pessoas. Ele não quer ouvir isso. Fico aqui com você. Vamos entender esse vazio junto. Você não sai daqui enquanto nós não entendemos esse vazio que você tem. O entender não quer dizer que você vai resolver no dia. Você entendeu com ele. Ele vai para casa, lança uma tarefa para ele, ele vai para casa pensando e volta na próxima. Então, primeira coisa, escuta qualificada. Tá? Segunda, identificação de fatores de risco. Essa etapa envolve explorar com responsabilidade se há riscos reais à vida do paciente. E é aqui que se investiga com firmeza e sensibilidade, tá? Se existe ideação suicida ativa, se há um plano concreto para tirar essa vida, se as pessoas têm acesso aos meios para executar esse plano, remédio, arma, mora no prédio, se já houve histórico de tentativas anteriores, tudo é identificação de fatores de risco. Então, uma nota muito importante, uma nota clínica: investigar não induz nem agravar a crise. Ao contrário, pergunta diretamente é um gesto de cuidado e pode salvar vidas. Essas perguntas que nós falamos aqui não é para você investigar para induzir nada. Essa investigação não vai induzir nem agravar a crise. Tem que ser reto, papo reto, para a pessoa entender. Eu vou mostrar para você, eu vou contar para vocês como é que eu tirei uma pessoa do surto. Eu estava dentro do mercado, já tem uns 5 anos. Eu dentro do mercado, a pessoa me ligou e falou assim, ó, se prepare, é coisa de louco. Eu estou aqui na passarela 12 da Brasil, são 8, eu dentro do mercado.
E eu vou pular aqui, eu vou tirar minha vida, não existe, não tem mais motivo nenhum pra mim, não tem mais nada, eu vou tirar minha vida. Eu falei, é mesmo? Eu acho que você tá sem coragem, cara. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Foi o insight que eu tive na hora. Eu acho que você tá sem coragem. Se eu tivesse aí, eu te empurrava pra você cair. Ele, porra, você é maluco, cara. Eu falei, não, maluco não. Se você me ligou, você tem que ouvir. Faz o seguinte, pula mesmo, cara. Sabe por quê? Você tem um carro lindão, falei pra ele. Você tem uma mulher linda. Você tem uma casa linda. O seu sofá é a coisa mais linda. Então, ó, seu carro, sua mulher, essa casa, seu sofá, ó. Você pula aí e se mata. As pessoas vão chorar uma semana. Depois de uma semana, o cara vai estar andando no seu carro, comendo a sua mulher, morando na sua casa e deitado no seu sofá. Ele, caraca, eu não tinha pensado nisso. Aí eu desliguei o telefone. Depois a mãe dele, a esposa dele, me ligou agradecendo. É papo reto. É, faz isso não. Você não tá com vontade de fazer isso. Não, vai passar. Tem que ter responsabilidade. Tem que ter técnica. Cada um tem que elaborar a sua técnica. Exemplo clínico. Terapeuta, você chegou a pensar em como faria isso? Paciente, sim. Já separei os remédios que tomaria. Essa resposta sinaliza um risco alto e exige ação imediata de suporte, articulação familiar e, se necessário, encaminhamento emergencial, tá? Deixa eu ver que chegou aqui, ó. É... A Andrea falou tudo, eu faço isso também. Pensava que estava errada. Vamos lá. Próximo, para atendimento, mapa de suporte externo. Nesse momento, o psicanalista deve mapear junto ao paciente quais são seus vínculos significativos, como família, amigos. É mapear os vínculos. Se ele tem com quem compartilhar a dor fora da sessão. Se sabe onde buscar ajuda de emergência, como um CAPS, SAMU, um pronto-socorro. Tu tem que perguntar para ele. Se há alguém que possa acompanhá-lo fora do set terapêutico. E a pessoa em surto não consegue ir sozinho. Esse mapeamento serve para quê? Para construir uma rede de proteção afetiva e evitar o isolamento do sujeito. Exemplo clínico. Se você entrar em crise novamente depois da nossa sessão, tem alguém de confiança que você possa ligar? Olha a pergunta que faz para ele. Se a resposta for não, isso indica urgência na criação de um suporte externo, com intenção de quê? Com intervenção de quê? Familiares ou rede de saúde mental. Então tem que se fazer isso. Resumo prático para avaliação inicial em crise. Durante uma sessão de emergência ou crise, o profissional precisa adotar uma postura centrada, acolhedora e técnica. A seguir, apresenta o resumo em três etapas fundamentais para conduzir a avaliação inicial em momentos críticos, com base na escuta clínica e protocolos de contenção. Primeiro, a escuta qualificada, né? Nessa primeira etapa, essencial é acolher o paciente com empatia e sem julgamento, nunca julgando, tá? Por que você quer tirar sua vida, cara? Você é bobo. Ah, você é otário, isso é julgamento. Oferecendo o quê? Presença terapêutica real. A tua presença ali já é uma ponte para ele se acalmar. O foco não é buscar respostas imediatas, mas demonstrar que o paciente não está sozinho em sua dor. Exemplo clínico. Fico com você nessa dor. Vamos entender o que está acontecendo. Identificação de riscos. Aqui o profissional deve perguntar de forma clara e direta sobre pensamentos suicidas, existência de plano, meios disponíveis e histórico de tentativas anteriores. Falar abertamente sobre o assunto. Falar abertamente sobre o assunto não induz o comportamento, mas sim abre espaço para a contenção. Exemplo clínico. Você pensou em como faria isso? Já pensou em como tiraria sua vida? A resposta dele você elabora um processo de suporte para ele. Mapeamento de suporte externo. Tem que ter o suporte externo. O suporte interno é você no set terapêutico, mas ele precisa de suporte externo. Pessoas que vão ajudar, pessoas que vão estar ali. Por fim, é crucial investigar se o paciente possui rede de apoio afetivo e institucional. Isso inclui amigos, familiares, contato de emergência ou até serviços públicos. Tá? Saber quem pode estar por perto nas próximas horas ajuda a construir um plano de segurança. Exemplo clínico. Você teria alguém para te acompanhar se precisar de ajuda hoje à noite? Se não tem, se a gente vai preparar com ele um suporte. Então, essas três etapas de escuta
avaliação de risco e suporte externo funcionam como um tripé clínico para a sustentação emocional do paciente em crise, permitindo intervenções psicanalíticas mais profundas nos momentos seguintes. Então, isso é muito importante. Você escuta qualificada, identificação de risco e mapeamento de um suporte externo. Agora, eu vou te dar 7 técnicas integradas de psicanálise, PNL e hipnose. Para quê? Para ajudar a você trabalhar com essas pessoas que estão em surto e as pessoas que estão com ideação suicida. Primeiro, é o holding analítico. Uma definição postura empática do analista como o eu auxiliar, a partir de Winnicott. O Winnicott fala do hold, né? Que é esse eu auxiliar que a mãe faz, que o terapeuta faz. O terapeuta, ele é o quê? Um eu auxiliar. O eu da pessoa está surtada, a pessoa está só no imaginário simbólico, ela não sabe como pensar. Você, eu e você somos o quê? Um eu auxiliar. Forma de aplicação: silêncio ativo, sustentando o olhar e sinalizando escuta plena. Exemplo prático: durante a crise, o analista permanece 3 a 5 minutos sem interpretar nada, apenas validando a dor do paciente. Sempre, todo mundo que assiste minhas aulas aqui sabe que eu sempre falo isso: validação de dor. É validar a dor do paciente, porque ele, antes de surtar, ele trouxe mensagens. Ele trouxe palavras. Ele estava demonstrando que por trás das palavras, das historinhas que ele contava, às vezes de uma piada, por trás disso tinha uma história do inconsciente. Mas ninguém percebeu. Ah, para de bobeira, cara. Parar de viver nada. Ah, para de bobeira. Vai arrumar uma mulher, pô. Isso é falta de mulher. Homem fala sempre assim: ah, mas esse estresse aí, esse surto, é falta de mulher, pô, falta de sexo. Sempre falam isso. E falam pra mulher também. Ah, vai lavar uma louça, vai, pô, vai cortar um cabelo, fazer uma escova. Ah, isso é bobeira, não é. Você precisa validar a dor do seu paciente. Então, a primeira técnica é o hold analítico, você servir de eu auxiliar, a partir da técnica de psicanálise de Winnicott. O eu auxiliar somos nós. Repita comigo, vamos escrever aqui no chat para você ficar bem ligado. A Jaqueline falou, já fiz também. Bota assim, ó. Eu sou psicanalista. Pode escrever. Eu sou psicanalista e atuo como o eu auxiliar. Pode escrever. Eu sou psicanalista e atuo como eu auxiliar. Primeira técnica. Eu auxiliar de Winnicott. Essa técnica é porreta. É braba. A pessoa se sente. Você auxilia o eu dela com a sua presença. Isso é muito bom. Interage aí, gente. Isso aí, Bia, isso aí, Andréia. Isso aí, doutora Daniela, vamos junto. Segunda técnica: transferência dirigida. A definição: utilização consciente de afetividade do analista para modular o set. Forma de aplicação: respirar fundo, o tom de voz, falar de modo grave e lento. Transferência de. Não, desculpa, contra-transferência dirigida. O que é a transferência? A transferência é o sentimento que o paciente desloca para o analista. O que é a contra-transferência? É o sentimento do psicanalista para o analisado, ou analisando. O que você faz? Olha a técnica. Isso é técnica para tirar pessoas do surto e com a ideação suicida. Contra-transferência dirigida. Lembra que existe a transferência positiva e negativa e existe a contra-transferência positiva e negativa. Nessa técnica, você vai fazer uma contra-transferência dirigida, ou seja, ele está na sua frente, você é um eu auxiliar, tranquilão, aí você vai fazer assim, ó. Se ele está falando muito alto, você vai abaixar o tom, olhar, vai falar de modo grave, mais lento, para desacelerar. A pessoa está em surto. Blá, 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 blá.
falar você. Fala mais baixo, lento. O que você vai fazer? Você vai contra-transferir algo para ele que ele vai te copiar. Ele vai te modular o set todinho. E aquilo vai acalmar ele. Contra-transferência dirigida. Terceira técnica. Ancoragem de recurso, PNL. Definição: condensar um estado interno positivo em um gesto ou palavra-chave. Forma de aplicação: convidar o paciente a recordar um momento seguro enquanto ele revive a sensação, toca levemente o pulso ou combina uma palavra âncora. Combina uma palavra âncora. Ó, eu estou na rede. Isso vai passar, ó, o pulso. Isso vai passar. Ele precisa ter um momento seguro para ele recordar e para que ele reviva uma sensação boa. Tocar levemente o pulso pode ser outro gesto, dedo, pode ser o gesto que você quiser fazer com ele. E combinar uma palavra âncora. Olha a minha. Você pode ir lá hoje, você pode ir lá no meu Instagram, antes de começar a aula. Tá aqui, ó. Antes de começar a aula. Vamos lá? Eu fiz o meu recurso de âncora. Antes de começar a aula. Ó, ó. Tá aqui, ó. Vamos começar mais uma mentoria. Olha meus dedos. Mais um dia para gerar valor e autoridades em vidas. Eu não ensino técnica que eu não uso. Tenho certeza que será muito boa. Ó. Porque eu nasci para Olha meu Deus. Eu nasci, a minha palavra, eu nasci para isso. Gerar valor e autoridade. Eu nasci para gerar valor e autoridade. Para mais uma mentoria. Ancoragem de recurso. Tá aí. Isso consegue acalmar a pessoa literalmente. Exemplo prático: em crises futuras, o paciente reproduz o toque ou a palavra e resgata a sensação de segurança. Terceira técnica, dupla dissociação. Deixa eu ver que chegou mensagem. Eu sou ter domínio próprio na conversa. Isso aí. Boa noite. Vamos lá? Dupla dissociação. O que que é isso? Definição da técnica de PNL que reduz a carga de imagens catastróficas ao afastá-las no cinema mental. Essa é a técnica de dupla dissociação. Forma de aplicar: guiar o paciente a ver-se em uma tela. Fecha, respiração, mindfulness, concentração plena. E em seguida, afastar o quadro para longe, diminuindo a cor e o som. Exemplo: o paciente relata queda significativa da ansiedade em cerca de 60 segundos. Guiar o paciente a ver-se em uma tela de televisão. Ó, ou de cinema. Em seguida, afastar o quadro para longe, diminuindo a cor e o som. Isso é para dissociação. Tirar aquela carga aqui de imagem que ele tem catastrófica e começar a afastá-la do cinema mental dele. Também começa a afastar, vai afastando, 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 até sumir a imagem. Dupla dissociação, essa técnica. Quem viu essa semana um vídeo que rolou aí do Cauã Raymond? Ele usando o Mindfulness, que ele usa há anos, e o sistema de respiração profunda. O abdômen dele mexia, e ele. Concentração plena de mindfulness com respiração. Viralizou esses dias aí. Você viu? Aquilo é muito massa. Se a pessoa pegar um, um hábito daquilo, é massa. Deixa eu ver, chegou mensagem. Foi show, né? Quinta técnica, se falando de surto e de ideação social, ideação suicida. Hipnose conversional, ponte ao futuro. Definição: indução leve de transe, enquanto se cria uma visão pós-crise, um futuro persegue. Tá? Tem 4 aulas lá no YouTube, minha lá de hipnose. Forma de aplicar: perguntas abertas e imagéticas, como: quando essa tempestade passar, onde você quer estar? Exemplo: o paciente visualiza a reconexão afetiva,
liga para a irmã e agenda um encontro. Isso é uma ponte para o futuro. Hipnose convencional. Sexta técnica, reframing existencial. Definição: o que é reframing? Ressignificar o impulso de morte como pedido de vida sem dor. Forma de aplicação: interpretação que desloca o foco. O reframing é você criar novo contexto para poder ressignificar. Talvez a parte que quer morrer deseja, na verdade, viver sem sofrimento. Você usa uma respiração, uma visualização e faz um reframing existencial. Exemplo: o insight transforma a lágrima de desespero em alívio inicial e abertura ao cuidado. Sétima técnica: contrato de sobrevivência. Um contrato de sobrevivência. Definição: um pacto verbal escrito de curto prazo para manter-se vivo 24 horas. Vamos fazer um contrato aqui agora, verbal escrito entre nós dois, hein? Para você se manter vivo 24 horas. Forma de aplicação: terapeuta e paciente redigem juntos 3 motivos para viver e 3 recursos de apoio. Ambos assinam. Exemplo prático: o paciente leva a cópia como âncora física, ao tocá-la, recordar compromisso de vida e rede de suporte. Contrato de sobrevivência. 7 técnicas. Ah, eu uso todas no mesmo dia? Não. Vai usando, pode criando em cima dessas outras técnicas para você. Protocolo clínico de segurança para a sessão de crise suicida, adaptado para a prática psicanalítica e diretriz da sociedade psicanaliticamente renovada. Em contexto de risco iminente, o psicanalista, embora não médico, deve atuar com rigor clínico, acolhimento ético e rede multidisciplinar. Abaixo, um protocolo adaptado para a nossa realidade institucional. Primeiro, elaborar um plano de segurança escrito. Cria um documento terapêutico de curto prazo, com o paciente incluindo 3 motivos para viver, 3 estratégias de enfrentamento já utilizadas, uma lista de pessoas que podem ser acionadas em crise, um lembrete de retorno à sessão marcada. Este plano deve ser assinado pelo paciente e arquivado digitalmente com cópia entregue a ele como âncora física. Esse contrato é uma âncora física. Segundo, registrar contato de emergência autorizado. Inclua no prontuário consciência e consentimento por escrito do paciente. Nome completo, grau de vínculo. Esse é o registro do contato de emergência. Grau de vínculo: se é irmã, se é cônjuge, se é amigo, se é amante, se é ficante, você vai ter que registrar. Telefone de fácil acesso. Então, essas informações só devem ser acionadas em risco grave, com base no artigo 9 do Código de Ética Profissional do Psicólogo, adaptado ao psicanalista, sob quebra do sigilo para a preservação da vida. No artigo 9 da psicologia, que a gente adaptou ao psicanalista, você pode quebrar algum sigilo quando se fala de preservação da vida. Pode falar, doutora Daniela. Bem, boa noite. Quando algumas vezes eu já peguei algumas pessoas assim, e muitas das vezes quando eu falo que eu tô avisando, né, eu aviso, falo, olha, eu tô avisando fulano de tal, porque você tá em crise e eu preciso que você não fique sozinho, né? Então eu sempre deixo avisado, porque para não quebrar o vínculo, né, com a gente também, mas não sei se isso é certo ou não, É né? certo. Em caso de crise, o artigo 9 do Código de Ética Profissional do Psicólogo, e a gente adapta para a gente, pode, se há essa quebra de comum acordo com a pessoa autorizada, do sigilo, para quê? Porque é a preservação da vida dela. Então, a gente pode fazer sim, não tem problema nenhum. Mas eu, de qualquer forma, eu aviso, né? Eu falo, Uhum. olha, fulano, você falou que tomou a medicação, eu tô avisando. Aconteceu isso semana passada, Uhum. por exemplo. Daí eu falei, olha, eu tô avisando que você tomou medicação a mais, né? E aí ele em seguida, né? Foi o caso de uma moça, o namorado, eu avisei ele, e ele falou assim: ela está com a minha irmã, tô mandando mensagem agora para minha irmã ir até o quarto verificar como ela está. Isso aí. Então eu falei isso porque a paciente parou de me dar notícia, ela não me deu mais, né?
E aí ele foi me informando, falou, olha, tá tudo bem, já conversei lá, já avisei a minha irmã que ela tomou a mais, para ela ficar em observação. Então, você fez um Né? registro Então, de emergência autorizado. Muito bom. Esse protocolo tem que ter. Porque as pessoas acham que tratar de pessoas que estão em surto e crise e com esse desejo suicida é a coisa mais fácil. Não é. Não são as mesmas técnicas, não são as mesmas abordagens nem posicionamentos. São outros posicionamentos. E, perfeito. A Jaqueline também levantou a mão. Pode falar aí, Jaqueline. Foi ela que levantou a mão, não foi? Foi sim. Tá Foi. me ouvindo agora? Tô, tô. Então, aqui vira e mexe, a gente acontece essa situação com a gente, né? Da assistida ligar e dizer que tá no surto e que tá se matando. Qual é o nosso protocolo aqui? A gente faz justamente essa questão que o senhor falou, né? O contato emergencial. E há aquela situação, tipo assim, quando ela fala, normalmente o que a gente já faz? Já liga para o SAMU e a gente procede para lá, que é Sim. diferente do caso nosso como psicanalista, que muitas vezes você não vai ter como se locomover para lá. Então, a nossa ferramenta aqui dentro da instituição, nesse caso, é a SAMU e a gente vai junto. Mas essa buscativa da ligação, a gente sempre tem. Por quê? Porque às vezes o parente está lá, vai chegar primeiro do que a gente. Já Sim. teve muitas situações, Daniela, de acontecer isso. Ela fala e ela faz. Então a gente chegar primeiras vezes que o SAMU e ela já está desacordada dentro, ter tomado, ingerido medicação, que normalmente o caso aqui é mais medicação que a gente Uhum. atua. Então, assim, ela fala, tô tomando remédio. É como se a gente fosse o pronto-socorro delas. Tipo assim, ela vai fazendo, liga, chora, ó, desculpa, obrigada pelo atendimento de vocês, mas para mim acabou, eu não aguento mais essa dor. A É, fala é sempre essa, eu não sempre essa. aguento mais essa dor. Então, assim, essa parte que ele está trazendo, isso é muito bacana. E eu já usei essa questão que o senhor falou, doutor Michel. Falei, então vai fazer? Então faz. Eu não vou até você hoje. Porque eu tive uma que toda semana ela tomava excessos de medicação. Aí teve um plantão que eu falei assim, você quer morrer? Você fez silicone, fez botox, tá toda bonita. Eu falei, então morre. Teu dinheiro foi O todo embora. diretor. E, ó, eu não tenho enterro, tá? Aí depois ela, uma hora depois, daqui a pouco ela liga. Você consegue vir aqui me ver? Tipo assim, eu falei assim, cara, e agora? O que que aconteceu ali? Mas por quê? Porque ela já tinha entendido que todo plantão meu, ela ia fazer eu ir lá com ela. E eu É, precisava tirar esse vínculo, porque ela não fazia nos outros plantões, ela só estava fazendo no meu plantão. é. Muito boa a contribuição, muito boa de Esse verdade. apego emocional. É apego emocional. e agora que a Jaqueline comentou, essa mesma moça, já que você tocou nesse assunto, ela estava fazendo comigo, marcando, desmarcando, marcando, desmarcando, marcando, desmarcando. Eu falei, peraí. Daí ela falou assim, eu dormi na última sessão, eu dormi, por isso eu perdi. Falei, puxa vida, sessão dada, não posso fazer mais nada. Quer marcar uma antecipada do seu pacote? Mas isso A aí. gente marca. Rapidinho ela Tipo vai me assim, colocar. eu falei, pera, né? Ela tá me colocando aonde? Eu falei, quem que manda aqui? Né? E E não é uma mexe, pessoa. você falou sobre isso, vira e mexe aqui, eu faço sobre isso. Aí os meninos até falam, tem hora, ao mesmo tempo que tu acorda, tem hora que tu dá uma puxada. Por quê? Eu tenho que entender qual é o meu papel. Quando eu sinto que ela tá me usando, tá me tratando como amiga dela, eu boto ela no Sim, lugar dela, porque eu não sou sua amiga, eu sou profissional. é isso. Daí eu falei, olha, sinto muito, só posso, vamos puxar mais uma e beleza. Daí ela, entendi, então, daí mudou o assunto, né? Daí tava bem, daí tava tranquila. Eu só avisei o namorado, falei, olha, ela não fez sessão essa semana, só tô te comunicando, dando feedback, né? Para se tiver algum caso, você me avisa, alguma crise. Ele falou, não, estamos combinados. Show. Muito boas contribuições. Na realidade, nós estamos na aula, na mentoria, é a realidade que acontece com a gente. Terceiro, desenvolver uma rede de encaminhamentos. Estabelecer previamente contato com psiquiatra de confiança, CAPS da região do paciente, SAMU 192 em caso de urgência. A psicanálise, como clínica de escuta profunda, atua em conjunto com a medicina e os dispositivos de saúde mental em situações extremas. Supervisão pós-sessão imediata. Após uma sessão de alto impacto emocional ou risco suicida, busque supervisão clínica com um analista credenciado pela Sociedade de Mente Renovada
Elabore sentimentos de conta. Isso é para nós que somos psicanalistas. Elabore sentimentos de contra-transferência, exemplo, angústia, impotência, identificação. Às vezes você vai atender uma pessoa que tem insulto e você vai se identificar com ela. Hã? Não é brincadeira. Evite decisões impulsivas sem supervisão. A supervisão protege o analista e a qualidade da escuta, prevenindo reações inconscientes ao sofrimento do outro. Revisão dos limites éticos e legais. Reforce os seguintes princípios com o paciente: confidencialidade, com limites claros em caso de risco de vida, respeito à autonomia do sujeito sem omissão diante do perigo real, apoio baseado na ética do cuidado, não no salvamento heróico, base do Código de Ética do Conselho Federal de Psicologia, artigo 9. Em caso de risco iminente, o profissional pode adotar medidas cabíveis para preservar a vida. Aplicação da escala de risco de suicida. Embora a psicanálise privilegie a escuta, a utilização de escalas clínicas simples como o CSSR-5, que é da Columbia Suicídio, é uma instituição internacional, ajuda o quê? A mensurar o risco atual, atualizar o quadro em cada sessão, justificar decisões clínicas e encaminhamentos, tem que justificar, use como instrumento complementar, sem romper a escuta psicanalítica. O que é a escala? Só para a gente ter mais um conteúdo conhecimento, o que é essa escala do CSSR? É o quê? É como? O que é isso e como se usa? Um exemplo bem prático. O que é a CSRS? É uma escala clínica validada internacionalmente para avaliar a ideação e comportamento suicida, usada tanto em atendimento clínico quanto em emergência. Ela ajuda o profissional a identificar a ideação suicida, que são os pensamentos, intenção e planejamento, qual era a intenção, qual era os planos que a pessoa tinha, tentativas anteriores, se ela já teve, acesso a meios letais. Quais os acessos que ela tem? É remédio? É uma arma? É um local que ela pode se jogar? Então, é feito essa identificação. Ideação suicida, os pensamentos, intenção e planejamento, tentativas anteriores e acesso a e-mail. É uma ferramenta simples, verbal, rápida e gratuita, recomendada pelas instituições OMS, Organização Mundial de Saúde, FDA e a SANSA, que eu trouxe até a definição para vocês. Como usar na prática isso? Como usar na prática clínica? O profissional deve fazer perguntas diretas, conforme os itens da escala, avaliando a gravidade dos pensamentos suicidas e a presença de comportamentos associados. A escala pode ser aplicada em 3 contextos. Primeiro, uma triagem inicial, primeiro contato com o paciente, monitoramento contínuo, que são consultas recorrentes, crises agudas, em caso de surto ou emergência emocional. Exemplo prático. O paciente adolescente em atendimento por depressão relata pensamentos negativos. Psicanalista usando a CSSRS. Você tem pensado em acabar com sua vida? Aí responde sim. Às vezes me vem isso na cabeça. Pensou em como faria isso? Sim. Pensei em tomar todos os remédios uma vez. Tem acesso a esses remédios? Sim. Ficam no armário da minha mãe, o adolescente falando. Você já tentou alguma coisa? Uma vez. Tomei os comprimidos, mas vomitei depois. Resultado: alto risco. Encaminhamento imediato para um suporte emergencial, como CAPS, psiquiatria ou hospital. Resumo das perguntas-chave, numa versão simplificada dessa escala. Você já pensou em acabar com a sua própria vida? Já desejou estar morto ou dormir, não acordar mais? Já pensou em como faria isso? Já teve intenção real de agir? Já começou a preparar algo como uma carta, separar comprimidos? Já tentou alguma vez? Quando? Então, dica de uso: use a CSSRS como ponte entre a escuta psicanalítica e a responsabilidade clínica. Ela salva vidas ao trazer clareza ao risco. Dr. Michel Silva. Aí eu trouxe a definição daquele FDA que nós vimos lá, né? O Food and Drug Administration é uma agência administrativa de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, equivale à Anvisa no Brasil, tá? Ela é responsável em regular, aprovar e fiscalizar alimentos, medicamentos, vacinas, produtos médicos, cosméticos e instrumentos de saúde, garantindo sua segurança e eficácia. Então, na saúde mental, a FDA
recomenda o uso de ferramentas clínicas como a CSSRS para avaliar o quê? O risco de suicídio em pesquisas clínicas, atendimento e protocolo de segurança. E a outra SANSA que nós vimos, que é a substância de abuso de substância mental no serviço de administração. A SANSA é a Administração de Serviços de Saúde Mental e Abuso de Substâncias dos Estados Unidos, ligada ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos. Ela desenvolve políticas públicas, fornece diretrizes e materiais para prevenção de tratamento e reabilitação em saúde mental e dependência química. Na prática clínica, a SANSA recomenda o uso da CSSRS, ferramenta padronizada para a triagem de risco suicida, em hospitais, escolas, clínicas e centros comunitários. Documentos detalhada no prontuário. Documentação detalhada no prontuário. Após a sessão de crise, resiste todos os passos, minuto a minuto, se necessário. Inclua falas-chave, tempo de silêncio, interpretação escutativa. Mencione a hora do início e término da sessão. Isso é para você ter uma noção como é que é feito no sistema, como é que é feito no CAPS, como é que é feito pelo SAMU. Eles usam tudo isso, tá? O prontuário clínico é um documento jurídico e psicanalítico que protege o profissional e organiza o percurso terapêutico do paciente. Considerações finais. A Sociedade Psicanaliticamente Renovada na sociedade psicanaliticamente renovada, compreendemos que escutar alguém em crise é um chamado profundo. Está presente de forma técnica, afetuosa e ética. E é a melhor forma de exercer nossa vocação. Toda intervenção deve preservar o sujeito, sustentar o vínculo e caminhar junto com outras práticas de saúde quando necessário. Vidas não se salvam sozinhas, salvam-se em rede, em nome do amor e do compromisso clínico. Ética, legalidade e responsabilidade na atuação psicanalítica. Adaptação para a sociedade. Na atuação clínica e institucional, o psicanalista deve manter um firme compromisso com a ética, o sigilo, o respeito à vida e à integridade de seus pacientes, mesmo diante de situações críticas como surtos emocionais e ideação suicida. Sigilo profissional com consciência ética. É dever do psicanalista manter sigilo absoluto sobre todas as informações compartilhadas em análise. Contudo, em situação de risco iminente de morte, violência ou autolesão, esse sigilo pode e deve ser flexibilizado com responsabilidade a fim de preservar a vida. Na SPMR, compreendemos que preservar a vida é um dever ético e superior. Segundo, a articulação com a família e uma rede de apoio. Quando houver sinais concretos de surto grave ou intenção suicida, é recomendado que o psicanalista, mediante o consentimento do paciente, articule com a família ou responsável uma rede de suporte. Nos casos em que o paciente não tem discernimento claro da realidade ou recurso de apoio, a intervenção junto à família deve ocorrer mesmo sem autorização, desde que justificada pelo risco à integridade física e mental. A vida não pode ser tratada como dado subjetivo, quando o perigo é real e imediato. Atendimento online, com responsabilidade técnica. Estamos revendo isso, estamos olhando, não é fácil. As pessoas estão achando, porque na sociedade, o nosso estágio é online. Nós mandamos pacientes reais por causa do nosso suporte emocional gratuito. Mas as pessoas estão pensando que fazer consulta online é a coisa mais fácil. Ah, como você está? Ah, é isso. Eu estava conversando esse dia com uma pessoa, tem hora que eu tô me sentindo um otário. Tem hora que eu tô me sentindo um bobo. Igual hoje, sexta-feira, 8h20, podendo estar com a minha família, eu tô aqui trazendo técnicas e tarefas para os psicanalistas usarem em momentos de surto e de ideação suicida. Aí pega um paciente online que está com surto, a pessoa não sabe o que fazer. Isso tá de sacanagem. Amanhã eu tenho aula, às 14 horas. Eu vou regravar uma aula. Amanhã, eu nem falei com a Diana ainda. Tô tomando essa decisão. Eu tomei agora no final da noite. Tem que falar com ela. Porque nós tínhamos uma aula marcada para amanhã que é luto versus depressão. Mas eu tive um insight. Eu tive um insight esse dia da aula da matéria movimento psicanalítico. E eu vou regravar essa aula amanhã. Uma apostila nova, ideias novas, amanhã às 14 horas. Eu vou regravar para poder ficar na nossa
na nossa grade lá do curso de psicanálise. Estamos pensando, não, dia 30 vai ter uma aula com o doutor Salles, psiquiatra. Ele vai ter uma aula para a gente colocar na nossa grade. Estou vendo uma aula com uma doutora em neurociência. Nós estamos trabalhando para te dar técnicas e ferramentas. Mas você tem que ter responsabilidade. Atendimento online não é brincadeira. Não é botar uma câmera, pá, não fala, vai, vai. Não pega nem as técnicas que nós damos. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Atendimento online com responsa. Pode falar, Daniela. Bota para fora aí. Você que é supervisora do povo aí. E nem buscar alternativas no Google e ChatGPT. Façam supervisão, por favor. Mas vai lá. O que devo fazer na inteligência artificial? Ela vai dar coisas que você não sabe nem usar. É, porque assim, te ajuda, ajuda muito, porém a gente tem que saber utilizar Responsabilidade. com sabedoria e responsabilidade, principalmente, né? Não é só lá colocar meu paciente surtou, o que eu faço? Tem todo um contexto, tem toda uma história clínica do paciente, tem toda uma vida, né? Que você sabe e não adianta você passar para a inteligência artificial. Ela Então, não vai mas já, saber. pra ter ideia, nós estamos numa hora aqui. Olha quantas coisas eu já trouxe sobre surto. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é. Dá vontade de fazer igual, dá vontade de fazer. Todo mundo fala, o professor tá atacado hoje. Fazer igual no filme Tropa de Elite. Tira essa farda. Tira essa farda. Dá vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer não, calma. Atendimento online com responsabilidade técnica. A Sociedade Psicanaliticamente Renovada segue e orienta os seus membros a cumprir integralmente as normativas do Conselho Federal de Psicologia, mesmo não sendo exclusiva a psicólogos, como Resolução do Conselho Federal de Psicologia, do número 10 de 2005, Regulamento Atendimento Psicológico mediado até por tecnologia, foi liberado a resolução deles e a gente acompanha. Resolução de 006 de 2019 utiliza critérios para atendimento online, incluindo segurança, confidencialidade e acolhimento. É que eu falo, hoje eu estava até falando, todos os atendimentos a gente não tem acesso, quem tem acesso ao relatório? As supervisoras, Diana e eu, mas ninguém tem acesso aos relatórios de paciente. Não tem como. A gente pega o relatório lá e lê e vê como é que é. Mas não vai passar para a família ou para outro profissional, não. É só aqui. Então, na SPMR, defendemos que o cuidado terapêutico não depende do espaço físico, mas da ética com que o espaço é conduzido. Resumo ético da sociedade: manter sigilo como regra, mas preservar a vida como princípio, comunicar a família em risco grave, mesmo sem consentimento, se necessário, atuar com responsabilidade legal em atendimento presencial online, vou ler de novo. Atuar com responsabilidade legal em atendimento presencial e online. A mesma responsabilidade que você tem presencial, você tem que ter online. E ainda é pior, tá? Porque online as pessoas ainda podem mascarar alguma coisa, trazer um personagem. Tu não tá vendo a batida de pernas, não tá vendo nada. Então tem que ter muito mais responsabilidade. Respeitar a dor humana sem perder o senso técnico e institucional, tá? Então esses são o quê? São a parte de atendimento online com responsabilidade técnica. Vou te dar agora 7 tarefas para você integrar para tirar a pessoa do surto e reduzir a ideação suicida, tá? Se você quiser usar com você também, você pode usar. São técnicas de psicanálise, PNL, hipnose e neurociência. Primeira tarefa, do objeto de enraizamento, ou seja, enraizar alguma coisa. Essa tarefa está ligada à psicanálise e neurociência. Definição: utilizar a simbolização concreta para restaurar o vínculo com a realidade e a identidade do ego. Como aplicar? Peça ao paciente que segure um objeto pessoal significativo, tá? Pode ser um colar, uma foto, uma pulseira, um terço, e diga em voz alta: esse objeto me lembra que eu existo e sou real. E volto para mim agora. Primeira tarefa, para tirar do surto. Exemplo: na crise, o paciente segura a aliança da mãe falecida e repete: eu sou filho dela, eu estou vivo, eu posso respirar e lembrar dela agora. Ativação do vínculo afeta o sistema límbico e regula o colapso emocional. Você pode pegar até a identidade, da sua identidade, porque quando sua mãe morre, ou seu pai, alguém, o nome deles não se apaga da identidade.
pega a identidade e fala assim, não, eu sou filho de fulano, fulano, de fulano, fulano, estou vivo, ele sempre me amou e continua me amando. Acabou. Isso vai mexer com o sistema límbico e vai regular esse colapso emocional que está no surto. Primeira tarefa, tarefa do objeto de enraizamento, tá? Segunda tarefa, tarefa da âncora de recurso, PNL. Definição: criação de uma âncora emocional positiva acessível pelo corpo. Como aplicar? Peça ao paciente que se lembre de um momento em que se sentiu em paz. Quando ele estiver revivendo esse estado internamente, toque suavemente nos pulsos, peça para ele apertar ou os dedos ou o pulso junto, ó. Aqui pega os dedos e aperta os pulsos. Exemplo: o paciente, ao lembrar do cheiro da casa da avó, o gatilho já abriu. Toca o pulso, instruímos toda vez que o desespero voltar, você vai repetir esse gesto e respirar. Tarefa da âncora de recurso. Terceira tarefa. Tarefa de respiração triangular. É uma tarefa da hipnose e da neurociência. Definição: técnica que estimula o sistema parasimpático e regula o cérebro em crise. Como aplicar? Instrua o paciente. Inspire contando até 4. Bota na mente. Segure o ar por 4 segundos e respire por 4 segundos. Repita por 2 minutos com os olhos semi-abertos. Exemplo: durante a crise, o paciente não consegue falar. Apenas respira com você no ritmo até voltar à presença. Quarta tarefa. Isso é muito bom. Isso eu faço todas as terças e quarta-feira. Tarefa do grito silencioso. Psicanálise, neurobiologia do trauma. Definição: canalizar a angústia reprimida por meio de ação simbólica. Como aplicar? Peça o paciente, peça para o paciente apertar com força um travesseiro, uma almofada. Feche os olhos e gritar mentalmente: basta, eu quero viver de outro jeito. Exemplo: o paciente com histórico de abuso, após essa descarga simbólica, começa a chorar e diz: é a primeira vez que me ouço gritar. A liberação emocional alivia a tensão psíquica. Eu grito no volante quando eu estou viajando, eu pego a serra sozinho, eu grito. Eu grito sozinho. É 4h20 da manhã, 5 horas da manhã, ninguém está ouvindo. Só eu estou ouvindo. Quinta tarefa, a tarefa de reescrita de impulso. PNL junto com psicanálise. Definição: reestruturar um impulso de morte como desejo de mudança. Como aplicar? Convide o paciente a escrever: ao invés de querer morrer, eu quero matar o que na minha vida. Ao invés de morrer, o que eu quero matar da minha vida? Tarefa de reescrever o impulso que ela sente. Tá com vontade de morrer? Ao invés de querer morrer, o que eu quero matar na minha vida? Então é reescrever. Exemplo: o paciente escreve: quero matar essa solidão, essa dívida, essa vergonha. Você responde: vamos trabalhar para enterrar isso e não você. Vamos enterrar tudo aquele sentimento, todo sentimento que você tem, menos você. Você vai ficar viva e você vai reescrever esses impulsos e vai enterrá-los todinho. Sexta tarefa, tarefa da carta para o futuro. Pode ser um e-mail para o futuro. Hipnose PNL. Definição: indução leve de visualização de um futuro possível. Como aplicar? Diga ao paciente: imagine você daqui a 3 meses, tendo superado esse momento. O que você diria para si mesmo? Exemplo: o paciente responde: eu sabia que você ia aguentar. Ainda tem coisas boas chegando. Essa visualização reduz o fechamento cognitivo do desespero. Sétima tarefa, tarefa do mapa de sobrevivência. Essa técnica é a união da neurociência mais a psicanálise. Definição: organizar rotas de suporte concreto para situações futuras. Como aplicar? Ajude o paciente a escrever 3 pessoas para ligar, 3 lugares seguros, 3 frases âncoras que ele pode dizer a si mesmo. Exemplo: ligar para a irmã, a terapeuta, o amigo da igreja. Segundo, ir ao CAPS, ao quarto da avó e ao grupo de apoio.
Repetir. É só um momento. Eu não estou sozinho. Eu tenho para onde correr. Foram as 7 tarefas para tirar a pessoa do surto e da ideação suicida. Vamos agora para o nosso estudo de caso. O estudo de caso integrado entre psicanálise, PNL, hipnose e neurociência. Primeiro caso, Carla, 32 anos, professora solteira. Queixa. Ataque de pânico com sensação de perseguição e afirmação. Quero morrer. Isso não vai passar. Contexto clínico. Carla chegou à sessão em estado de agitação física, suor nas mãos, hipervigilância e pensamentos persecutórios após ser demitida e terminar o relacionamento abusivo. Intervenção aplicada, respiração triangular. Carla foi guiada a respirar 4, soltar 4, pensar 4 e não, respirar 4, segurar por 4 e respirar por 4. Por 2 minutos. Agora, Vamos aí, tem um áudio aberto aí. vem aqui no outro banheiro aqui, ó. Ativei o mudo. Resultado: estabilização parcial do ritmo cardíaco e da fala. Hold analítico, psicanálise. O analista manteve silêncio empático durante 5 minutos, validando a sua dor com a escuta sem interpretação. Tarefa de reescrito do impulso. Convidado a reescrever, quero matar o que na minha vida? Respondeu, a humilhação de não servir para nada. Contrato de sobrevivência, redigido com 3 motivos para viver. A mãe, o cachorro, sua fé. E assinado com um compromisso de retorno na próxima sessão. Resultado. Carla saiu dizendo: eu não estou bem ainda, mas não vou me matar hoje. Eu prometi a mim e a você. Caso 2. Bruno, 18 anos, estudante, com história de bullying. Queixa, tentativa prévia de suicídio por enforcamento. Disse a mãe: na próxima vez eu não vou errar. Contexto. Bruno vivia um isolamento social, apresentava discurso de culpa e desprezo por si mesmo, além de autoagressão com objetos cortantes. Intervenção. A ancoragem de recurso, o Bruno foi conduzido a lembrar de um dia feliz com sua avó, pescando, tocou o pulso ao acessar a lembrança. Criou-se uma âncora corporal positiva. Tarefa da carta para o futuro. Uma hipnose leve escreveu uma carta como se estivesse com 25 anos dizendo: hoje sobreviveu. Você sobreviveu. Você se formou em TI e trabalha com games. Tarefa do grito silencioso. Apertou um travesseiro com força e mentalizou gritar: chega! Contra os colegas de escola que o agrediram. Resultado: reduziu as autolesões em 80% nas semanas seguintes, voltou a frequentar o grupo de jovens da igreja com o apoio da mãe. Caso 3. Joana, 46 anos, enfermeira casada com luto recente. Episódio surto com gritos, ranger de dentes e sensação de estar fora do corpo após perder o filho em um acidente. Contexto clínico. Joana já estava medicada com antidepressivo, mas procurou a psicanálise para tentar voltar a sentir algo sem colapsar. Intervenção, tarefa do objeto de enraizamento. Segurou um colar que era do filho e disse: eu sou mãe dele, ele vive em mim. Tarefa do mapa de sobrevivência. Mapearam 3 pessoas de confiança, marido, irmã e amiga, enfermeira, 3 lugares seguros e 3 frases âncoras. Frase escolhida: se eu morrer agora, perco a chance de honrar a vida dele. Isso é muito forte. Reframing resistencial. O analista verbalizou talvez parte que quer morrer queira, na verdade, viver sem a dor. Joana caiu em pranto e respondeu: sim, eu quero viver com outra forma de dor. Uma que não me destrua. Resultado: Joana não teve mais surtos dissociativos nas semanas seguintes. Iniciou um projeto de escrever um diário de memórias do filho como forma de sublimação. Palavras finais. Esses estudos mostram que a psicoterapia breve, quando aplicada com técnica presença e humanidade, não apenas segura a dor do outro, mas a transforma em sentido. Não há protocolo milagroso, mas há caminhos reais. E quando você se torna a ponte entre a dor e a vida, você também renasce um pouco com o seu paciente. Conclusão: cada vida que tocamos é o universo inteiro. Ao segurar a dor do outro, expandimos o nosso próprio campo de amor e responsabilidade. Permaneça firme. Você é gerador de valores e autoridades em vidas. Quando dizemos que cada vida é um universo, afirmamos que cada paciente carrega constelações de memórias, sonhos e traumas que orbitam numa singularidade irrepetível.
Ao acolher esses mundos internos, emprestamos o coração para que a dor encontre lugar, forma e nome. Nesse gesto, não apenas oferecemos cuidado, ampliamos o perímetro do nosso próprio amor e assumimos uma responsabilidade ética que extrapola o consultório. Transformamos-nos em faróis que iluminam rotas nas noites mais escuras da existência humana. Ser gerador de valores e autoridades em vidas significa reconhecer o poder da palavra analítica, que legitima o sofrimento, devolve dignidade e muitas vezes segura a vida na beira do abismo. Requer firmeza interior, mas também ternura e humildade para admitir que salvar alguém é sempre uma cocriação entre o desejo de viver do paciente e a presença dos continentes do analista. Uma carta para você, psicanalista, que quer ajudar pessoas com surto e ideação suicida. Queridos colegas, a arte de escutar o indivisível. Escreva-os com o coração pulsando com o coração pulsando entre a mistura de urgência e reverência que a clínica da crise sempre desperta. Em cada sessão onde surto estilhaça a realidade, o sopro suicida paira sobre o discurso, a psicanálise se converte em trincheiras de humanidade. Nesses instantes, nossas técnicas, por mais refinadas, só ganham sentido quando aquecidas pelo fogo brando do amor, temperadas pela empatia e sustentada pelo altruísmo que escolheu servir a vida. Lembre-se, amor clínico não é sentimento, é a decisão cotidiana de ver o outro como fim em si mesmo. A empatia não é fusão, é compreender a dor sem afundar nela, oferecendo firmeza que falta ao paciente. Altruísmo não é apagar-se, é colocar-se a serviço com responsabilidade, sabendo que o salvamento e proteção da vida nunca imposição da nossa vontade. Sejam geradores de valores. Restituam ao sujeito o senso de dignidade que o surto turva e que a ideação suicida pretende aniquilar. Sejam autoridades em vidas, autoridades que nascem da coerência ética, da escuta que não treme, da palavra que não fere, da presença que não abandona. Essa autoridade não se impõe, ela se conquista quando nos tornamos mestre em manter viva a esperança, mesmo em meio ao caos. Ergam altos estandartes da sensibilidade e da maestria técnica. Estudem, supervisionam-se, cuidem das próprias feridas, pois só quem se conhece vulnerável pode oferecer abrigo verdadeiro. Sobretudo, permaneçam firmes. Quando a sombra do desespero se estender sobre o divã, que a vossa coragem lembre-se ao paciente que a vida ainda pode ser maior que a dor. Sigam adiante, sempre em busca da vitória de salvar vidas. Uma escuta, um gesto, um silêncio de cada vez. Com estima fraterna, Dr. Michel Silva, psicanalista e mentor de vidas. Quando a noite parece interminável, lembre-se, o sol jamais deixou de nascer. Muito obrigado pela presença de todos. E você está aqui até essa aula, essa hora são 8h43, tá? Deixa eu ver aqui, tem 5 mensagens aqui. É isso, gente. Ó, muito obrigado. Pode falar, Jaqueline. Gente, aproveitar que todos estão aqui. Queria agradecer ao doutor Michel, que hoje ele esteve aqui no trabalho. Eu ainda não parei, Também então não não. tive nem que postar ainda. Mas para dizer para o senhor, doutor Michel, que a sua visita hoje aqui na unidade, mediante aos colegas e tudo que eu já vinha trazendo para eles, abriu um leque muito grande para muitos deles. Eu acredito que muitos vão
aderir de tanto eu falar, né? Que sou escutores falando, ela fala o tempo todo, mente É renovada. verdade, verdade. Então, assim, eu falar é uma coisa, mas eles verem o senhor, ver a sua fala, é outra situação, né? Totalmente diferenciada. Então, assim, agradeço o senhor o carinho hoje aqui. Depois eu vou fazer a postagem aí, tá, gente? Que eu não tive Fazer também, tempo. vou fazer também, pode ficar tranquilo. Agora que eu cheguei na base, desde aquela hora que o senhor falou comigo, eu tô na rua. Então, assim, só para agradecer o Mente Renovada por tudo que é feito aqui. Eu até falei sobre essa aula de hoje, né? Que a gente lida muito com essa questão. Queria agradecer a doutora Ediana pelos puxões de orelha, a paciência comigo, com as trocas de plantão. Tá de plantão, não tá de plantão, tá de folga, tá trabalhando. Mas valeu a pena e, assim, tem sido uma construção de lá para cá, assim, que mudou muito a minha questão profissional aqui dentro. E vocês verem as minhas publicações, vira e mexe aí sobre o trabalho. Então, assim, eu creio que vocês têm essa visão também, ver como que a psicanálise mudou a minha questão no meu trabalho. Então, assim, queria agradecer muito a vocês, ao Mente Renovada, a todos aqui. Então, gente, vamos tirar a foto, marca a gente lá, tá? Doutora Diana, é, fala um pouquinho, só uma pergunta. Quantas vagas tem para o nosso evento de 8 de janeiro? Quantas vagas eram? Só 50, só temos 25. Só tem 25 vagas? Meu Deus. Diana, só uma coisa, por favor, que eu esqueci. Me Hum, manda o link de novo dos atendimentos, porque o doutor Michel falou aqui hoje, e o pessoal agora, depois que ele falou de tanto eu postar lá no grupo, ninguém deu pra ela, né? Suporte Porque falou, doutor, emocional. tá todo mundo pedindo. Gente, manda sim o link não deixem de das participar do coisas nosso evento. gratuitas. Ó, Eu ia te pedir. Diana, você estava atendendo? Eu, né, eu falei até para todo mundo que eu nem tinha falado ainda com você, mas a aula de amanhã vai ser a regravação do movimento psicanalítico. Vou deixar o surto, não, luto e ansiedade para depois. Luto e depressão para depois? É os sonhos amanhã? Não, amanhã vai ser movimentos psicanalíticos. Eu estou com uma apostila nova, um site novo para isso, para essa matéria, tá? Vai ser às 14 horas, gente. Nós vamos regravar a aula de movimento psicanalítico que vai para o Vocês, portal. vocês sabem por que ele faz isso em aula? Porque quando é no telefone eu faço não. Porque ele já sabe que você não vai conseguir dizer não ao vivo, porque você não fala da sua Mas ela não tem explicação. essa não. Se ela tivesse que dizer não, ela ia falar não. É porque tem que eu quero botar aula nova no portal. É umas ideias novas, entendeu? Aqui a gente Ah, está sempre atualizando aula, gente. Sempre. Sempre, sempre. Gente, aqui tirou não a para. foto, gente? Eu estou com. Olha a minha vista. Estou Andréia, com... Tamara, Jéssica, Raqueline, libere as câmeras. Gente, só tem 25 vagas. Depois que lotar, eu não tenho como fazer milagre, não tem como botar bota uma cadeirinha de lado, não tem essa possibilidade, tá, gente? A gente vai estar dentro do Shopping América, é limitado. Esse ano não tem como a gente fazer milagre, tá? Combinado? Vai tirar a Vamos foto. lá? Jéssica, Raqueline, André, vocês vão abrir a câmera, Claudinha? Já abri. Olha, Claudinha de franja. Bora lá? Não, assim. Foi. Gente, fiquem na paz, tá? Deus abençoe. Tá, gente. Bom final de semana para vocês. Até amanhã.